Olá, hoje é terça-feira, 9 de dezembro de 2025, e o clima nos mercados globais, olha, é de pura expectativa. Aquela calmaria antes da tempestade, né? Exatamente essa sensação. O mundo inteiro tá de olho no relógio, esperando a tal da super quarta. E com razão. Decisão de juros do Federal Reserve nos Estados Unidos e do nosso Copom aqui no Brasil. Tudo no mesmo dia. E a nossa missão hoje aqui é tentar entender esse cabo de guerra. Porque de um lado, a gente vê uma cautela imensa, todo mundo pisando em ovos. E do outro, uma resistência quase teimosa em alguns mercados, principalmente o americano. Isso. Vamos tentar decifrar o que tá rolando na Ásia, que parece bem fragilizada, e nos Estados Unidos, que continuam, bem, agindo como se estivessem em outro planeta. E o principal, né? Onde o Brasil se encaixa nisso tudo. A gente mergulhou fundo num relatório de inteligência de mercado bem completo, e o que ficou claro é que o jogo de hoje tem uma regra principal. Que é? A briga entre os juros lá fora e o fluxo de dinheiro que entra ou que sai de países como o nosso. A gente tá naquele ponto da montanha-russa, sabe? Bem no topo, antes da descida. Ok, vamos começar a desempacocar isso. A primeira coisa que me chama a atenção é essa divisão clara no mundo. Parece que os Estados Unidos estão dando uma festa sozinhos. A tese do excepcionalismo americano com força total. Enquanto isso, a Ásia e a Europa estão lidando com a ressaca de uma festa que, para eles, já acabou faz tempo. A imagem é perfeita. A Ásia, em particular, está com problemas bem visíveis. Uma fratura exposta mesmo. Começando por onde? Japão? Vamos lá. O Japão, por exemplo, o índice Nikkei até subiu um pouquinho hoje, um 0,21%. Ah, mas aí tem um truque, né? Essa alta acontece principalmente porque a moeda deles, o iene, está muito fraca. Ou seja, não é um otimismo genuíno com a economia japonesa. É só um efeito colateral da moeda que ajuda as gigantes exportadoras. Exatamente. A gente vê isso nos detalhes. Uma empresa como a Kawasaki Heavy Industries, que vende muito para fora, sobe quase 5%. Uau! Mas aí você olha para dentro do país, para o setor imobiliário, e a Mitsubishi State cai mais de 2%. É um sinal claro de que a economia doméstica não está bem. Nada bem. E aí a gente chega no elefante na sala. A China. Sempre ela. Sempre. O índice de Xangai caiu entre 0,37% e 0,47%. Já é ruim. Mas o verdadeiro alarme soou em Hong Kong. Lá a queda foi maior, né? Bem maior. O índice Hang Seng desabou 1,23%. E isso, olha, isso é muito sério. Porque Hong Kong é um termômetro tão importante assim. É mais do que só outra bolsa asiática, certo? Muito mais. Pensa em Hong Kong como a principal porta de entrada e saída do dinheiro internacional na China. Onde o capital global entra e sai. Isso. É por ali que o grande capital investe e é por ali que ele foge quando fica com medo. Uma queda forte como essa é o equivalente a ver os investidores estrangeiros correndo para a saída de emergência. Acende todas as luzes vermelhas, então. Todas. E não é à toa que a Coreia do Sul caiu também. A Austrália é ainda mais forte por causa do tombo no preço das commodities. E a Europa? Conseguiu escapar desse pessimismo todo ou está no mesmo barco? Europa está sentada no muro, em compasso de espera. O DAX, o principal índice da Alemanha, está praticamente parado, com uma alta mínima de 0,07%. Quase no 0 a 0. Você até acha umas histórias positivas, isoladas, como a farmacêutica Bayer subindo mais de 4%, mas o coração da economia alemã, o setor automotivo, Esse está sofrendo. está sangrando. Volkswagen, Mercedes, Porsche, todas em queda. E isso diz muito, né? Se nem as gigantes de luxo vendem, é porque o consumidor está com o pé no freio. É um termômetro do medo da recessão. Sem dúvida. E não é só nos carros, o setor imobiliário alemão também está em crise. Uma gigante como a Vonovia caiu quase 5% hoje. E no Reino Unido? A história se repete. O índice de Londres cai 0,23%, muito penalizado porque ele depende de mineradoras e empresas de energia. Que estão caindo por causa da China e da Austrália que você mencionou. Tá tudo conectado. A análise do fluxo de dinheiro é muito clara. Os investidores estão vendendo ações de empresas que dependem do crescimento e comprando ações de setores mais seguros. Movimento clássico de quem está se preparando para o pior. Exato. E aqui que a história fica, para mim, muito interessante. Porque enquanto o resto do mundo parece se preparar para um inverno rigoroso, os Estados Unidos agem como se o verão estivesse só começando. É bizarro, né? Os futuros dos índices americanos todos no positivo. S&P 500 subindo 0,11%, Nasdaq 100 com alta de 0,09%. E com os nomes de sempre puxando o barco, imagino. Nvidia, IA... Os mesmos. A narrativa de inteligência artificial continua com força total. Nvidia sobe 1,72% no pré-mercado, Broadcom mais 2,78%. Incrível. A única nota dissonante entre as gigantes de tecnologia é a Netflix, que cai uns 3,44% por conta de umas discussões de regulação na Europa. Mas, no geral, o otimismo prevalece. Mas qual é a lógica por trás disso? Não faz sentido. O mundo desacelerando e Wall Street em festa. O que é fascinante e um pouco assustador é a lógica que domina o mercado americano agora.
Eles estão trabalhando com o lema notícia ruim é notícia boa. Certo, aquela ideia de que se a economia der uma esfriada, o Banco Central vai ser forçado a cortar os juros. É exatamente isso. O grande dado do dia, que a gente vai falar mais, é sobre o mercado de trabalho. Se esse dado vier um pouco mais fraco, Wall Street vai soltar fogos de artifício. Porque para eles é o sinal verde para o Fed agir. É o argumento perfeito para começar a cortar os juros mais cedo. É uma aposta de alto risco, porque eles estão, na prática, torcendo por uma desaceleração. Só que uma desaceleração na medida certa. Entendi. Mas por baixo dessa aposta toda, tem uma força maior, né? Uma espécie de gravidade que está puxando todas as peças no tabuleiro global. Sem dúvida. E essa é a variável mais importante para qualquer investidor no mundo hoje. A curva de juros dos Estados Unidos. E o que está acontecendo com ela? A gente está vendo um fenômeno que o mercado chama de bear steepening. Nome complicado. Vamos traduzir isso. Pensa assim. O mercado está cobrando juros muito mais altos para emprestar dinheiro para o governo americano por, digamos, 30 anos do que por 2 anos. Por quê? É como se o mercado estivesse dizendo, olha, para o curto prazo até acredito que a inflação está controlada. Mas para o longo prazo, daqui a 10, 20 anos, não tenho tanta certeza, então vou te cobrar mais caro. Essa desconfiança sobre o futuro empina a curva de juros. E por que essa empinada é tão perigosa para nós aqui no Brasil? Porque o título do Tesouro Americano de 10 anos, o famoso US 10Y, é a referência de investimento mais segura do planeta. Ele funciona como um aspirador de pó gigante para a liquidez global. Num aspirador de dinheiro. Exato. Hoje, ele rompeu a barreira de 4,18%. Quando esse juro sobe, ele suga dinheiro de todos os outros investimentos mais arriscados. Porque o investidor vai botar dinheiro no Brasil se ele pode ter um retorno alto e garantido em casa? Faz sentido. Pra gente, um juro de 10 anos acima de 4,15% já é um sinal de alerta amarelo piscando. E tem mais. O quê? O título de 30 anos está flertando com a marca psicológica de 5%. Se romper esse nível, pode causar uma onda de vendas em bolsas do mundo inteiro. Uma reprecificação bem violenta. Entendi. Então esse juro alto funciona como um imã super poderoso. E imagino que esse imã esteja batendo forte nas nossas commodities. Em cheio. O dia é de correção forte. O minério de ferro, que é vital para a Vale e para nossa balança, continua caindo. Já perdeu 1,34% hoje nos contratos de Singapura. A tonelada tá quanto? Em $102. E a causa é a de sempre, a economia chinesa que não reage. O mercado inteiro está de olho no suporte dos $100. A última linha de defesa. Se perder esse patamar, a queda pode ser bem mais feia. E o petróleo, que afeta diretamente a Petrobras. Também em baixa. O barril do tipo Brent está caindo 0,26%, negociado a $62,37. E o que está pressionando o preço? São 2 fatores. Por um lado, notícias de que as negociações de paz na Ucrânia podem avançar, e por outro, um anúncio de que o Iraque vai aumentar a produção. Mais oferta e possivelmente menos demanda. A conta não fecha para o preço. E isso é negativo para a Petrobras, claro. O único ativo que se salva nisso tudo é o ouro, que está estável, se comportando como o clássico porto seguro. Ok. Então o cenário externo está pressionando nossas maiores empresas. Mas como sempre, a gente também tem o nosso tempero doméstico na mistura, né? Sim, o que o mercado chama de risco Brasil voltou a dar as caras. As fontes do nosso relatório apontam que a movimentação em torno da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro para 2026, mesmo sendo algo muito inicial, já começou a gerar ruído. Mas a eleição está tão longe, o mercado já reage a isso? O que eles temem exatamente? O mercado tem memória longa para o que considera arriscado. O principal temor é a repetição de um cenário de polarização extrema. O que dificulta a aprovação de reformas, principalmente a fiscal. Exatamente. E esse medo, essa incerteza, se traduz na hora em um prêmio de risco que os investidores exigem para colocar dinheiro aqui. Na prática, isso significa juros futuros mais altos e pressão de alta no dólar. Certo. Com todas essas peças se movendo. Juros nos Estados Unidos, commodities em queda, risco político aqui dentro. Qual é o evento que pode virar o jogo hoje? O ponto de foco total. O dia inteiro se resume a um único horário. Meio-dia, horário de Brasília. O que acontece ao meio-dia? Sai o relatório JOLTS Job Openings nos Estados Unidos. Esse dado mostra o número de vagas de emprego em aberto por lá e é o melhor termômetro da saúde do mercado de trabalho americano. E o resultado dele vai confirmar ou destruir a narrativa de pouso suave que Wall Street tanto quer? Exato. Ou confirma ou destrói. E a gente consegue desenhar os cenários a partir desse número, o que seria bom, ruim ou péssimo. Sim, podemos traçar 3 caminhos bem claros. É assim que os operadores estão pensando. Primeiro, o cenário A, o cenário caixinhos dourados. O ideal. Isso. Seria um número entre 6,9 milhões e 7,1 milhões de vagas. Indicaria que a economia está desacelerando de forma controlada. Perfeito para as bolsas. E o cenário ruim? Seria o cenário B, o pessimista. Um número acima de 7,4 milhões de vagas. Isso mostraria um mercado de trabalho ainda superaquecido. E o Fed teria que manter os juros altos por mais tempo. Exatamente, seria ruim para as bolsas e bom para o dólar. E por fim, tem o cenário C, o recessivo. Que seria um número muito baixo. Muito baixo, abaixo de 6,7 milhões. Esse seria o pior de todos. Peraí, por que um número muito baixo seria ruim?
Não era isso que o mercado queria, uma economia mais fria? Queria, mas não tanto. Um número tão baixo assim seria um sinal de freada brusca, não de desaquecimento gradual. Aí o medo muda, deixa de ser a inflação e passa a ser uma recessão forte. E aí o pânico seria generalizado. Generalizado, tudo poderia cair, seria um salve-se quem puder. É um equilíbrio muito delicado. E enquanto o mercado tradicional vive essa corda bamba, é curioso ver como o mercado de criptoativos parece estar em outra realidade. É um descolamento que vale a pena monitorar. O apetite por risco lá segue uma lógica própria, com muita gente ainda apostando no Santa Rally, o rally de fim de ano. O Bitcoin acima dos $91 mil mostra isso. Bom, trazendo a conversa de volta para a nossa realidade imediata, como a gente amarra tudo isso numa projeção de abertura aqui no Brasil? Ok. Para o Ibovespa, nosso índice futuro, o viés é de abertura em baixa. Não tem como fugir. A queda do minério e do petróleo pesa demais sobre Vale e Petrobras. E para o dólar? Para o dólar futuro, o viés é de abertura em alta. Ele está se fortalecendo no mundo inteiro por causa dos juros americanos e também pela busca de proteção dos investidores aqui. A projeção é que ele já abra testando a região de 5,46, talvez 5,47. Então, o resumo da ópera é: temos um mercado global em modo de espera, dividido entre a fortaleza americana e a fraqueza do resto do mundo. Isso. O grande maestro dessa orquestra são os juros dos Estados Unidos, que estão drenando a liquidez global, pressionando nossas commodities e, por tabela, o real. Perfeito. E hoje, o destino do dia vai ser selado ao meio-dia com os dados de emprego americanos. Exatamente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão importante, que vai além do sobe e desce de hoje. Manda. A grande pergunta que fica no ar é: essa resistência toda da economia americana é um sinal de força de verdade ou é só o último suspiro antes que o aperto de juros global finalmente cause uma rachadura mais séria no sistema? Uma boa pergunta. O mercado está apostando todas as fichas no tal pouso suave. Mas e se os dados de hoje mostrarem que a economia americana ainda está quente demais, forçando o Fed a jogar um balde de água fria nos sonhos de cortes de juros? O que aconteceria? Se esse cenário se concretizar, qual seria a primeira peça do dominó a cair no cenário global? Fica aí o pensamento.